Seja bem-vindo a esta série Atos dos Apóstolos de Lucas, o Espiritismo e a Mediunidade. É muito mais fácil você entender, não como mistério, como milagres, como na hora que você conhece o Espiritismo, conhece mediunidade, sobretudo o livro dos médiuns, que é a base do estudo da mediunidade. A partir daí é que você vai debruçando sobre o assunto, para entender melhor o Ato dos Apóstolos quando você tem esse conhecimento. Porque o Ato dos Apóstolos foi Lucas que escreveu, mas ele dá um destaque todo especial para esses fenômenos mediúnicos, que aí nós vamos entender com o Espiritismo, isso fica tão claro. Porque a mediunidade é bem explicada hoje. Lógico, ainda temos algumas interrogações, porque imagine um espírito se comunicar com o outro, passar a mensagem dele, as palavras, os sinais, os ensinamentos, como esse outro trazer isso de nível inconsciente até a consciência. Muitas reações estão acontecendo. Quantas reações físicas estão acontecendo? Quantas reações químicas estão acontecendo? Imagine, bem de lá do nosso inconsciente, chegar passando por vários filtros, que é estudado no Espiritismo, esses vários filtros, chega nessa placa energética dos chakras, joga para a glândula pineal. A glândula pineal, que hoje começam a entender que é uma glândula de uma importância imensa para o fenômeno mediúnico, que até então não se conhecia, hoje se conhece, se sabe. E aí a glândula pineal joga essa informação lá para o tálamo, e o tálamo joga para os córtex, e há muitas reações até chegar na nossa consciência. Há muitas reações acontecendo que são estudadas. Onde é que isso acontece? Onde é feito essas trocas energéticas? Como é que o elétron pega isto? Como é que essas informações? Como é que a mitocôndria faz isso? Como é que é formado esses ectoplasmas que os médios de efeito físico usam tão bem? Onde é? Como é que isso é formado? Tem uma série de detalhes que não é minha intenção entrar nos detalhes aqui. A intenção é chamar a atenção para essa ligação. Então, nesse capítulo, que é no versículo 16, no capítulo 16, no versículo 11, da Bíblia atualizada por Ferreira, que o Lucas escreveu lá em Atos dos Apóstolos, assim: Paulo em Filipos, a conversão de Lídia. Lembra que Paulo, nessa sequência que nós também estava fazendo uma viagem, era a segunda viagem do Paulo. Segunda viagem, que assim o Atos dos Apóstolos coloca a primeira viagem, a segunda viagem, a terceira viagem, a quarta viagem. O Paulo, nessas viagens, ele vai passando por muitas cidades. E ele vai passar por uma cidade que é muito importante, Filipos, que era uma grande sede da região. Era a maior cidade da região ali, que estava já domínio do Império Romano, mas era uma cidade imensa. E ele diz assim: tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis, e dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia. Lembra no capítulo anterior que ele tem a evidência dele, vê um homem pedindo para ele ir para a Macedônia. Ele que ia fazer a viagem para a Ásia. E Jesus aparece para ele e diz que não, o caminho dele vai ser outro caminho, vai ser a Europa. Ele vai tomar outro caminho. E ele obedece naturalmente, tudo fenômeno mediúnico já aparece. E ele vai para essa cidade lá na Macedônia. Primeiro do distrito e colônia romana. Já pertencia a Roma. Nessa cidade permanecemos alguns dias, diz ele. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Assentando-nos, falamos às mulheres que havia se reunido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava.
o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta para o que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez esse pedido: se julga que eu sou fiel ao Senhor, venha ficar na minha casa, e nos constrangeu a isto. Em Filipe, olha o que vai acontecer. Não sei se tinha sinagoga, mas ele sabe. Ele normalmente começava pelas sinagogas, falava no sábado, mas ele soube que existia lá na beira do rio, um grupo de mulheres, um lugar de oração, que era só mulheres, ali se reuniam. E ele vai nesse grupo e fala, usando a mesma técnica que ele viu usando. O Paulo dominava o Evangelho, os Evangelhos, as Escrituras, ele dominava. O Paulo era mestre lá em Jerusalém, ele era do Sinédrio, era uma das figuras principais. Paulo foi aluno do Gamaliel, o maior mestre daquela região, então ele tem um domínio. E ele pega, inicialmente, ele explica tudo lá no Velho Testamento, que vai dizendo que o Messias vai vir. Vários profetas do Velho Testamento diziam isto, que é fenômeno mediúnico, o profeta é médio. Lá o Isaías falando sobre isso, o Joel falando sobre isto, vários, o Davi falando sobre isto, ele vai prevenindo, o próprio Moisés falando sobre isto, ele vai pegando várias partes que chamam a atenção sobre isso, para falar em Jesus. Quando chega de Jesus, ele fala o que Jesus fez, as curas, os ensinamentos, e fala da crucificação que fizeram Jesus, que estava previsto lá no Velho Testamento. Depois ele fala que Jesus apareceu depois da crucificação, que ficou conhecido como ressuscitação. Ele fala que ele o ensinou. Aí ele falava da própria história dele, da entrada triunfal em Damasco, que Jesus aparece para ele. Ele fala para ele vir agora convidando as pessoas para ir nessa direção, que Jesus, o Messias, é lá o Cristo. Essa é a última palavra. E o Paulo vem ensinando isso. E essas mulheres ouviram. E elas ficam... Também ela sofre, porque lá, vai mostrar depois as histórias, ela sofre os fenômenos mediúnicos, lá tem os fenômenos mediúnicos, lá acontece. O que aparece, como ele diz, o Espírito Santo vai se comunicar com eles. E a casa toda muda. Essa mulher é importante porque essa mulher era muito rica, era grande comerciante de púrpura. Púrpura era um tecido caríssimo, porque naquela época, para fazer a púrpura, era preciso gastar muito, porque usava muitos moluscos para fazer isto, tirava a tinta dele, precisava muito. E isso daí, só pessoas riquíssimas que usavam as púrpuras, eram os chefes, os reis, os senadores, as pessoas de elite muito rica, que tinha como ostentação. Ela era muito rica e morava numa casa muito grande, então ela chama Paulo e os que estavam acompanhando ele para ficar lá na casa. E ele ali vai ensinando e vai formar um grupamento que é muito importante, esse grupo que vai formar em Filipos, que vai ser uma base imensa para a divulgação do cristianismo ali na região. Vai ser muito importante. Ele forma um grupo, fica uns tempos e ele fica. Então essa mulher ela vai ter uma importância muito grande. Como várias outras mulheres tiveram essa importância. E nessa viagem dele é muito interessante, porque ele vai ter fenômenos muito interessantes, porque ele encontra essa mulher, ela tem origem asiática. Quando ele também nessa viagem, ele vai encontrar outra mulher que é grega, mas está na condição de escrava. E vai encontrar também um soldado que é romano, e ele vai conseguir causar um impacto muito grande nesses três. É como se fosse unir uma rica, que era Lídia, a escrava, quer dizer, classe rica, classe pobre, e classe média, que era o soldado romano. Então era como se fosse uma junção das classes sociais, pobre, média e rica. É interessante isso do Evangelho mostrando, mas ao mesmo tempo é como se ele juntasse aí
o asiático, o grego e o romano. Ele faz essa junção. É como se fosse dizendo, olha, a mensagem do Evangelho é multirracional, multicultural, é multissocial. Então ele está mostrando esse caminho. Por isso que o Paulo vai ser o apóstolo dos gentios. Ele vai levar essa mensagem afora. Apesar do Pedro foi o primeiro a perceber isso, mas o Paulo é que vai ser o grande consagrador levando essa mensagem. Então, nessa conversão da Lídia, é muito importante, porque ela foi uma pessoa importante e ela muda a ideia. Ela já era asiática, era rica, mas ela tinha aceitado as ideias do judaísmo. Mas agora ela vai se converter nas ideias da mensagem do Cristo. Porque é uma sequência. Não é à toa que o Espiritismo é a terceira revelação. A primeira com Moisés, a segunda com Jesus, a terceira com o Espiritismo. Está numa sequência. Nessa sequência, o Espiritismo vem, a primeira apontando, vai vir o Messias, o grande. O Espiritismo, o Messias dizendo, o Espiritismo, vai chegar depois alguém que vai relembrar tudo de novo, o Espiritismo relembrando, apontando Jesus como realmente o comandante. Mas como é que você vai entender o comandante se você foi desvirtuado por essas teologias doidas? Então o Espiritismo vem relembrar o Cristo. E aqui você vai ver de novo, olha quantos fenômenos mediúnicos vai acontecer aqui, nesse fenômeno, inclusive nessa cidade, na Lídia, da cidade de Tiatira. Essa senhora poderosa, porque era rica, mas ela também vem ser alguém muito importante no trabalho do cristianismo. E, ao mesmo tempo, mostra essa ligação multicultural que o cristianismo vai ter. E o Paulo vai girando porque Filipos vai virar um grande centro, um núcleo, inclusive, de referência para o cristianismo. Por isso que você vai ver Paulo depois fazendo cartas aos Galatas, aos Coríntios, ao Efésio, porque ele vai fazendo para essas cidades que é uma forma dele se comunicar, porque não tinha a facilidade que tem hoje. Mas as cartas do Paulo também é um fenômeno mediúnico, e grande fenômeno mediúnico, que depois nós vamos voltar a falar sobre isto. Meu irmão, esse livro, Atos dos Apóstolos, você conhecendo o Espiritismo e a mediunidade, é muito mais fácil do seu entendimento. Que Deus te guarde, boa sorte a você e a toda a sua família. Boa sorte.